A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, Igreja de Jesus Cristo, Igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade. Meus irmãos, como sempre, a gente faz esse convite com muita alegria e hoje não é diferente. Nesse exato momento eu convido vocês para que através desse canal, vocês conosco acompanhem a leitura da Palavra de Deus e a meditação nessa Palavra. Hoje nós vamos ler e meditar em uma das epístolas que um grande servo de Deus, o apóstolo Paulo, quando aqui na terra estava, ele recebeu a unção de Deus e escreveu aos Efésios e ficou registrado com a autorização de Deus na palavra de Deus para o nosso aprendizado, para a nossa edificação, para o nosso crescimento na graça de Deus. Então hoje nós vamos ler e meditar Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao 6. Nós vamos orar e dizer assim: Senhor nosso Deus, Pai Santo, como sempre, Pai, nós te convidamos, se faz presente, o Senhor que já se faz presente no meio do seu povo, permanece conosco, através de seu Santo Espírito, Senhor Jesus, nos dai o entendimento de sua palavra. Se faz presente comigo que estou lendo e meditando, e com todos aqueles irmãos, irmãs, amigos, amigas que estão ouvindo esse canal de comunicação. Medite conosco e dê sabedoria, Pai, para a gente entender a sua palavra como realmente ela é. Dai-nos, Senhor, seu Santo Espírito, se faz presente conosco como nosso convidado de honra. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós te pedimos tudo. Também, em nome de Jesus, nós te agradecemos tudo, para a honra e glória do seu nome. Amém. Irmãos, o título da leitura, Efésios 4, do versículo 1 ao 6, o título é A Unidade da Fé. Há uma só fé. A unidade da igreja, porque há uma só igreja, há um só corpo. A unidade de um só Deus, só tem um Deus, um só Senhor, e é o que a palavra vai nos dizer agora. Assim nos relata a palavra de Deus. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por todos e está em todos. Amém. Uma palavra muito edificante, como sempre, palavra de Deus que a gente costuma dizer com muita convicção. Palavra de Deus infinitamente sábia, digna da gente ouvir. Palavra de Deus poderosa para salvar, a saber, todo aquele que crê e obedecer essa palavra será salvo. Assim falou Jesus, verdade é. Quando ele manda a gente pregar essa palavra, esse evangelho, ele diz que quem crê e for batizado é salvo, mas aquele que não crê é condenado. A palavra de Deus aqui nos relata a unidade dessa igreja, porque a nível mundial só existe um Deus. A nível mundial só tem um Espírito Santo que criou todo o universo. Há um só Deus. A nível mundial há um só corpo, ou seja, uma só igreja constituída por Jesus, um só Espírito Santo e uma só doutrina, porque só existe um só Espírito Santo. Isto é, a verdadeira doutrina, porque doutrinas falsas criaram muitas por aí.
Doutrinas falsas são os dogmas do sistema denominacional. Doutrinas falsas é do sistema denominacional, das várias denominações que se formaram por aí, cada denominação com a doutrina diferente, usando o nome de Deus, usando o nome do Espírito Santo. Um ensina uma doutrina e diz que foi o Espírito Santo. Outro ensina uma doutrina diferente, dizendo que foi o Espírito Santo. O homem, por sua natureza carnal, no primeiro nascimento já é mentiroso. Agora a palavra de Deus é verdadeira, porque Deus não é o homem para que possa mentir. E a palavra de Deus é quem é a verdade. Só existe uma igreja que Jesus constituiu. As denominações, o sistema denominacional não é a igreja de Cristo. Isso é um sistema que se dividiu. Cada denominação, que são milhares a nível mundial, prega uma doutrina diferente. Cada denominação tem o seu fundador. Nós vamos dar vários exemplos aqui, como por exemplo, a gente já falou, a igreja presbiteriana, Calvino, a igreja batista, Armínio, a igreja adventista do sétimo dia, Ellen White, os Mormons, Joseph Smith, a católica romana, que foi a primeira denominação, os papas, que depois se uniu com o Império Romano, com o imperador, e instituiu pela primeira vez a denominação católica, instituiu o Constantino, imperador romano, juntamente com os papas. Foi a primeira denominação, aconteceu entre o século 400, de 300 a 400 DC, depois de Cristo. São várias denominações, mas igreja de Jesus só existe uma, como a palavra de Deus diz, e verdade é. Há um só corpo. Quando Jesus entra no mundo, ele diz: de sacrifícios e ofertas não me agradastes, mas um corpo me formastes. Jesus veio formar um corpo. Através do seu corpo na cruz, do seu corpo, de seu sangue manado na cruz, ele formou um povo, formou uma igreja, onde ele é o cabeça único. Um só corpo a nível mundial, um só Deus a nível mundial, porque Deus foi quem criou todo o universo. Todas as nações foi criada por um só Deus. E há um só corpo, mas membros somos muitos. Quem são os membros? Todos aqueles que ouvem e que creem e obedecem à palavra de Deus, passam a ser membro desse único corpo, que o cabeça é Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, surgiram nos primeiros séculos, 300 a 400, surgiu a primeira denominação, a católica romana, fundada pelos papas, se uniu a Constantino, imperador romano, e ali se uniram e constituíram assim status, criaram até o estatuto da igreja. O estatuto da igreja real e verdadeira de Cristo é a Bíblia. O estatuto da igreja da igreja de Jesus não está registrado em cartório terreno. Aqui é a nossa regra de fé. Aqui é onde a gente toma base por tudo, a palavra de Deus, que no dia de Pentecostes o Espírito Santo trouxe ela, a palavra de Deus traduzida para todos os povos, línguas e nações. E hoje nós temos a Bíblia, cada nação tem a sua Bíblia traduzida na sua própria língua materna, que fala sobre as grandezas de Deus, que dá os ensinamentos que Cristo assim nos deu. E Deus, através de Cristo Jesus, nos transmite esta permissão para a gente expandir a verdade, que é a palavra de Deus, para todos os povos, línguas e nações, e através até da ciência, hoje através dos canais de comunicações. Que Deus abençoe vocês que estão nos ouvindo e meditando na palavra de Deus através desse canal.
Meus irmãos, aqui a palavra de Deus é tão séria de um jeito, e de mente essa doutrina que surgiu, essa doutrina mentirosa que surgiu depois da morte e ressurreição de Cristo, que os profetas já profetizavam que ia acontecer. Na epístola de Judas, a gente fala Judas, não Iscariote, não Judas o traidor, porque aquele ali suicidou-se, morreu e não fez parte mais, não deu mais continuidade ao seu ministério, porque ele perdeu o ministério com a traição, ele suicidou-se e morreu. A gente está falando do outro Judas, que fazia parte do apostolado de Cristo, dos 12, e escreveu uma epístola falando justamente sobre esses falsos mestres, que sem uma doutrina recebida do alto, mas terrena, animal, que não homens estudados terrenamente falando, iam se dividir e não deu outra, aconteceu. 400 anos DC a 300 anos surgiu a primeira denominação. Depois veio a segunda, a luterana. Depois veio várias outras e hoje são milhares de denominações a nível mundial. Mas a Igreja de Cristo não é uma denominação, não é duas denominações, é um só corpo, é uma só igreja. Qual é a Igreja de Cristo? É aquele povo lavado e remido no sangue de Cristo, é o povo que ouve e tem um entendimento do Espírito Santo, entende a palavra de Deus e são chamados para obedecer a palavra de Deus. Porque só tem esse caminho, como Jesus disse, é a palavra de Deus para a gente chegar ao Pai. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ou seja, ninguém vem ao Pai a não ser por intermédio da palavra de Deus que se fez carne em Cristo Jesus. Não é através dos dogmas do sistema denominacional, não é através dos ensinamentos humanos, doutrinas e preceitos do homem que não tem nada a ver com a unção de Deus. Eles se dividem e quando eles se dividem, eles formam doutrinas diferentes. A doutrina do Espírito Santo é uma só. É um só Deus que criou todas as coisas, todas as nações. É um só corpo, uma só igreja para todas as nações. E o cabeça é um só, Jesus Cristo. Membros somos muitos membros desse corpo. Mas a igreja, o corpo é um só. É um povo salvo em Cristo, obedientes à palavra de Deus, que crê e obedece na palavra de Deus que se fez carne em Cristo Jesus. E dessa maneira é como a gente chega ao trono da graça, salvos em Cristo através de seus ensinamentos, obediência à palavra de Deus. Pois vale até a pena a gente repetir a leitura desse texto para desmentir o sistema denominacional que se dividiram. Uma denominação diz que a doutrina deles é aquela ali, a que está certa. Outra denominação dá outra doutrina e outra, e são milhares e milhares de denominações a nível mundial. Mas a igreja do Senhor Jesus é a mesma que ele fundou e edificou lá na entrada de Cesareia, lá na Judéia, e depois foi ortogada e carimbada com a descida do Espírito Santo, quando expandiu esse evangelho para todos os povos, línguas e nações. E agora a igreja de Cristo, ela está espalhada para todos os povos, línguas e nações, a saber, todos aqueles que creem e obedecem, os que tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Meus irmãos, como é verdadeira a palavra de Deus e como faz cair por terra a mentira do sistema denominacional. Que um prega uma doutrina de um jeito, outro prega de outro. E até há dissensões, divisões, e um reino dividido não subsiste, porque assim falou Jesus e verdade é. Aqui está a verdade para a gente ler mais uma vez. Título: A unidade da fé. Quantas fés existem? Uma só fé em Deus. Falsas fé existem aí. Fé em obras mortas, fé em outras coisas lá, mas a fé verdadeira é no Deus vivo. Fé a gente crê com convicção numa coisa que a gente não viu,
por exemplo, crer no Deus vivo, que o olho humano nunca viu, mas a gente recebeu de Deus esse dom da fé, que a gente crê na existência de Deus e que um dia vamos ver eles, mas transformados pelo poder de Deus. Diz assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação com que fostes chamados. É para tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Essa vocação de servir a Deus, de amar a Deus e de crer nesse Deus vivo tem que ser chamado. Porque o homem no primeiro estado ele está morto em seus pecados e delitos, ele não age. Tem que ser ressuscitado em Cristo através do poder de Deus. Estávamos mortos em nossos pecados e delitos, diz a palavra de Deus através de um servo dele. Quando Deus, através de Cristo Jesus, nos ressuscitou, nos tirou da morte para a vida. Então é preciso ser chamados, como diz aqui. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Chamados por quem? Por Deus. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. O amor que Jesus derramou sobre essa igreja. Amar a Deus sobre todas as coisas, buscar o reino de Deus sobre todas as coisas. Primeiramente, buscar o reino de Deus, e as outras bênçãos o próprio Deus se encarrega de nos dar. Porque Deus é quem tem tudo para nos dar, porque Ele é o Criador de tudo, Ele é o dono de tudo. Né? Esforçando diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A gente tem que preservar a unidade do Espírito. Só existe um Espírito Santo. Só existe uma doutrina. Um Espírito Santo que nós fomos chamados por Deus para beber desse Espírito, para beber dessa água viva que é a palavra de Deus, beber dessa única doutrina. Mesmo que a gente fale em línguas diferentes de nações, outra nação fale lá, mas ele lá na nação deles, ele confessa esse Deus único, ele confessa Jesus Cristo como o único e salvador dele, na linguagem materna deles, e nós aqui a gente confessa na nossa, mas é uma só igreja, porque mesmo falando em linguagens diferentes, mas a gente confessa um só Deus, a gente tem um só Senhor como nosso Salvador, fomos batizados em um só Espírito Santo e a gente crê numa única doutrina dada pelo Espírito Santo, que é através da palavra de Deus. E nisso não há diferença entre judeus, nem gregos mais, nem argentinos, nem brasileiros. A gente crê unicamente nesse Deus. Nós somos muitos membros a nível mundial, mas a nível mundial, como nós só temos um só Deus, Criador de todas as nações, nós só temos um só corpo, que foi formado por Jesus Cristo, um povo salvo em Cristo, o qual Ele é o único cabeça. Ele governa todo esse corpo, todos os seus membros. Diz também no versículo 4, há um só corpo, há uma só igreja, e um só Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, meus irmãos, não temos motivos para acreditar num sistema denominacional. Do mesmo jeito que no começo começou a surgir naquela contenda, e um servo de Deus, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo e com autoridade, repreendeu e mandou eles parar com aquilo. Quando eles começaram a fugir do entendimento e dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Paulo, cheio do Espírito Santo, mandou eles parar com aquilo. Paulo disse: vocês não são meu não, por acaso eu morri por vocês? Vocês foram batizados em meu nome? Quem morreu por vocês foi Jesus Cristo, quem vocês foram batizados em Jesus. Vocês foram doutrinados na palavra de Deus que se fez carne em Jesus. Então vocês são de Jesus, vocês são de Deus. Vocês não são de Paulo não. Vocês não são de Pedro não, de Cefas não. Parem com essa divisão.
Pedro não morreu por vocês. Vocês não foram batizados em nome de Pedro. Vocês foram batizados em nome de Jesus. E receberam Jesus e creram na palavra que se fez carne em Jesus. E Jesus foi quem morreu por vocês, não foi Pedro não. Então, do mesmo jeito, hoje, meus irmãos, surgiu isso aí. Hoje está essas denominações que não é a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo é uma só. Só Jesus Cristo morreu e ressuscitou por nós. Não há um outro nome a não ser o nome de Jesus que salve. Esse sistema denominacional, uns dizem eu sou da Batista, onde o seu fundador foi Armínio, um ser humano. Vocês não foram batizados em nome da Batista, nem no nome de Armínio. A Batista, nem os líderes da Batista, nem Armínio morreu por vocês, não. Vocês creram na palavra de Deus que se fez carne em Cristo, são salvos em Cristo, e Cristo é quem morreu por vocês. Eu sou da Adventista do sétimo dia. Foi Ellen White, uma fundadora, uma mulher pecadora também. Vocês foram batizados, não foi no nome de Ellen White. Ellen White não morreu por vocês, não. Vocês não foram batizados no nome da Adventista. Parem com isso em nome de Jesus. Vocês foram batizados porque vocês creram na palavra de Deus que se fez carne em Cristo. Cristo foi quem morreu por vocês. Cristo foi quem... Vocês foram batizados em nome de Cristo. Vocês são salvos em Cristo. E não no sistema denominacional mentiroso e divide. Porque cada um tem sua doutrina diferente. E a igreja de Cristo foi o corpo que ele fundou. É um só. Parem com isso, que vocês não são. Parem com isso de dizer, eu sou da católica romana, eu sou católico romano. Por acaso os papas, algum dos papas morreu por vocês? Ou o imperador Constantino morreu por vocês? Vocês foram batizados em nome da Igreja Católica? Vocês foram batizados em nome de algum papa? Nenhum papa morreu por vocês, e nem foi a Igreja Católica que salvou vocês, nem denominação nenhuma. A palavra de Deus que se fez carne em Cristo é quem salva. Vocês foram batizados em nome de Jesus, vocês foram salvos em Jesus, e Jesus foi quem morreu por nós. Derramou seu sangue para purificar nossos pecados. Então, meus irmãos, vamos parar com essa divisão, vamos crer na palavra única. Há uma só igreja, há um só Deus, um só Senhor, e um só ensinamento, que é a doutrina de Cristo. O que a palavra de Deus nos ensina. Amém. E vamos crer e obedecer essa palavra, porque é como Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A gente só pode chegar a Deus através da obediência à palavra de Deus, dos ensinamentos de Jesus e da palavra de Deus que se fez carne nele. E isso é para a honra e glória de Deus. A paz de Jesus esteja comigo e com todos vocês. Amém.